Então, boa noite, pessoal do vídeo. Eu quero fazer um anúncio que é importante. Quem é iniciante no mercado, ou seja, que você entrou quando você me perguntou, Léo, você acha que vale a pena fazer o curso? Eu sou leigo, eu sou mega iniciante nisso daqui, tenho muita preocupação em se vou entender. Eu tô sentindo falta de você que está nesse grupo de iniciante, de leigo, me dar o feedback se você está entendendo. Ou você está entendendo e eu fiz um trabalho muito sensacional, ah, ou você simplesmente esqueceu de me dar um feedback. E é importante. Eu criei aquele módulo lá, é um módulo bem extenso, que eu chamei de aula de apoio iniciante do mercado, né? Bem extenso. Tem os principais assuntos. Agora, se tem algum assunto ali que você não conseguiu entender, você me chama, me manda um e-mail ou me chama aí no direct do Instagram ou no WhatsApp, onde você quiser. E aí fala, pô, esse assunto aqui, cara, não entrou na minha cabeça não. Eu vou, a gente marca, aí sim a gente marca um módulo, uma aula separada da turma, eu reúno todo mundo que está nessa mesma dúvida e a gente vai falar sobre o tema. Ou, se por um acaso você que é iniciante e leigo sentiu falta de algum tema, como eu estou muito longe dessa história de ser iniciante e leigo, pode ser sim que eu tenha esquecido alguma coisa vital, apesar de eu acho que não, mas se esqueci, você me chama e fala, pô, Léo, acho que ficou faltando falar sobre isso, eu estou meio perdido nisso daqui, tem um vácuo, um hiato educacional nessa informação, me chama de novo e aí eu crio uma aula, ou crio sozinho, subo para o site, ou chamo vocês e a gente conversa numa sala online. Então é importante que você me dê um feedback. Estou sentindo falta, tá bom? Você que é iniciante, estou falando com você. Então tá, no vídeo de hoje a gente vai falar ah, sobre os gráficos de minuto. Vamos fazer um pequeno replay, tá? Então eu comecei a olhar para trás para criar um replay que seja aproveitável. Ele não podia que o mercado oscilasse mais de 4 vezes em cima da reta de abertura, que você já sabe. Se você já estudou o módulo 1, 2 e 3, tirando de iniciante, né? 1, 2 e 3, gráfico de minutos, o pregão morre. Essa foi uma forma que eu criei para evitar que você tome stop de bobeira ou continue operando no mercado que está o terror. Eu acabei encontrando o gráfico de 2 de agosto. E eu não sei se deu operação ou não. A única coisa que eu fiz foi. Esse que você está vendo aqui é o de 1 de agosto, é um dia antes. A única coisa que eu fiz foi pegar a reta e botar na abertura e ver se o mercado matou ou não a operação. Até esse aqui eu podia ter tido, ó. Eu tô achando que até teve uma compra aqui no dia 1 de agosto. Depois a gente pode até ver ele. Mas como eu fui de trás para frente, ou seja, de hoje para trás, o primeiro que não tinha morrido por conta dessa oscilação foi o do de agosto. Eu vou dar play aqui, a gente vai conversando, porque eu acho que vai demorar por conta desse replay do Profit ser lento. Deixa eu botar aqui em 10 vezes, só para ele sair do leilão. Pronto. Agora eu vou diminuir para umas 4 vezes e vou arrumar o gráfico. Espera aí rapidinho. Tá, tudo bem. Então, deixa eu dar uma pausa rapidinho. Eu vou botar aqui uma quantidade de contratos razoável, que é 20 contratos. Abrir o pregão. Na verdade, eu tenho que esperar fechar esse candle, então vamos fechar esse candle. Nem preciso, não. A reta não vai andar, não. Acho que já consertaram esse problema. Tá. Eu não vou me preocupar assim com. O valor tá 801, tá? Vocês sabem, não vamos ficar de nitpicking, não. Porque vocês sabem que é 78.800 pontos, tá? Senão a gente vai ficar perdendo um tempo danado com coisa básica. Deixa eu trazer esse gráfico um pouquinho mais pra cá só. Aí, esse respiro aí dá uma. Agora sim. Tá, vamos dar play. Não tá aparecendo na tela? Alguém confirma? Então o candle fechou, vamos ver. Aonde está a abertura do candle branco? Estamos falando só do branco. O candle branco abriu aqui. Quem abriu aqui, volta no número 1. Abriu no número 1. O candle branco abriu aqui no número 2. E por algum milagre o candle branco pode ter aberto aqui no número 3. Ou, sei lá, o número 4 é o candle branco ainda não abriu. O candle branco não abriu. Ele abriu embaixo, ele abriu no meio ou abriu em cima? Candles que são de queda,
Esquece a cor, tá? Que são de queda. Tudo bem que aqui a cor dá uma boa ajuda. Ele abre em cima, cai e fecha embaixo. Candles de alta, como esses amarelinhos que são representados a alta no meu gráfico, eles abrem embaixo, sobem e fecham em cima. A linha guia, a sua linha de divisão de gráfico, de compra, ambiente de compra e ambiente de venda, ela é na abertura. Então ela está aqui. Por isso que a minha reta estava lá. Vamos trazer a reta para cá de novo. Eu vou voltar para os 5 minutos. Eu gosto dos 2 minutos e 5. A menos que alguém queira mudar o gráfico, mas, cara, vai funcionar em tudo que é lugar. Estamos falando do gráfico curto, né? De 1 a 5 minutos. Então eu vou deixar nos 5 minutos. Essa mãozinha do prof aqui. Porque é um gráfico pelo menos mais limpo e vai ser bem menos confuso para a gente explicar. Então tá, dá play de novo aí. Deixa eu só ver se as ordens estão pegando. Então não fechou ainda. Deixa eu aumentar essa velocidade. Só para ele fechar. Faltam 2 minutos para ele fechar. Faltam 1 minuto e 50 para ele fechar. Deixa ele fechar que eu quero explicar uma coisa. Uma coisa que você... Vou dar pausa rapidinho. Eu botei aqui, mas você me viu falando que eu gosto de esperar esse primeiro candle fechar para marcar a linha, só para ter ideia do que eu tenho que esperar para o dia, tá? Se o mercado vai, se o candle vai subir, vai cair, porque eu quero, logo depois que eu marco essa reta, a minha principal, a segunda ideia, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que lidar no dia no gráfico vazio é onde vai ficar a tal da reta. A bendita da reta está aí. Quando eu tiro isso da minha cabeça, a segunda coisa que vem à mente, eu começo a tentar me programar para pensar, é, dependendo de onde ele vai, ou seja, abrir e continuar andando, agora está no ambiente de venda, como é o tipo de operação que ele pode fazer para eu começar a vender. Lembra? Eu falei isso sobre na última aula. Você tem que estar sempre um pensamento na frente do mercado. E não como essas estratégias malucas que vocês veem por aí. Você meio que fica... A ansiedade, talvez, ela é gerada pela falta de você não saber como a operação vai acontecer. Então você fica... Ai, será que agora vai ter um ombro, cabeça a ombro? Será que vai ter figuras de candle? Será que vai ter, sei lá o que, de price action? Você fica numa ansiedade por essa falta de saber. Aqui não. Você necessariamente tem que estar um passo na frente, já desenhando na tua cabeça quais são os tipos de operações que ele pode criar. A primeira operação que eu já vejo de cara que ele pode criar é: se eu tenho aqui como primeira reta do dia, eu preciso de mais um candle para criar a reta lá de baixo, né? Eu tenho 2, mas eu já começo a estar um passo na frente. Qual é o passo na frente? Digamos que ele feche assim com mais um candle e o candle feche também sem fazer nova mínima. De cara eu sei que muito provavelmente a minha reta vai estar aqui. 1, 2, 3 fechando em cima, certo? O 3 fecha em cima do 2, é a obrigatoriedade dele, é o serviço do 3 fechar em cima do 2. Então eu já tenho aqui. Se eu tenho ali, deixa eu pegar e medir. Eu já tenho que medir a distância dessas retas. Ele tem que ter pelo menos 150 pontos. Aqui tem uns 180 pontos. Então eu já sei que se isso acontecesse, esse cenário fosse criado e o mercado começasse aí sim a subir para buscar a minha própria reta que divide entre compra e venda, eu poderia vender. Ela pode ser usada para você operar, vocês já sabem disso. Ele obviamente tem que criar o tal do sinal, a confirmação, nosso padrão SCA e o candle de ação. Mas você vê que, então, parte da minha ansiedade, ela deu uma bela morrida pelo fato de eu já começar, na minha cabeça, a criar um passo à frente no mercado, o tipo de operação que eu poderia fazer ali na venda. Mas eu não paro aí não. A cabeça no gráfico de 1 minuto, ela realmente é exigida, como eu falei, é um gráfico técnico. Nesse mesmo momento que eu já posso conceber que existe essa possibilidade de uma compra, perdão, de uma venda, eu já começo a olhar qual é o tipo de operação que eu teria, que o mercado tem que desenhar para eu ter compra. Ele, obviamente, teria que passar para o lado de cima,
andar de alguma forma para me dar uma distância de pelo menos 150 pontos da reta, cair na reta de novo e aí criar o padrão sinal, confirmação, ação e aí eu compro. Então você já vê que eu já tenho dois motivos, um para compra, outro para venda, que eu já desenhei na minha cabeça e preciso só que o mercado comece a desenhar isso. Isso no gráfico de minutos, se for no 1 minuto, no 2, no 3, no 4 ou no 5, estamos falando de minutos curtos, você faz o tempo inteiro. Por isso que é uma sensação muito normal no final de um dia operacional, se você vai operar o gráfico de minutos inteiro, você chega destruído, psicologicamente muito cansado. Parece que, sei lá, você passou o dia inteiro fazendo prova do concurso público, uma atrás da outra, com zilhões de questões, porque é exatamente esse o comportamento que eu exigiria de um trader da Sakura ter. O tempo inteiro, um passo na frente. Eu estou falando do gráfico de minutos, mas isso serve para qualquer gráfico. É óbvio que no gráfico de pontos, você também pode fazer isso. Mas no de ponto é muito mais fácil, porque uma contagem de pontos, você fala, aqui tem que ter 4 candles, tenho 3, se tiver mais um, ele tem que subir mais 2, e desce eu compro. É mais fácil a leitura. E no Renko, muito menos ainda, essa exigência quase não existe, porque só tem trabalho de 2 candles, né? Um candle dobro, e o próximo que é, na verdade, o candle de sinal, que é o normal, o dobro tem que acontecer para executar a operação. O candle de ação é dentro do candle de confirmação. Então ele também alivia muito esse lado de análise. O minuto não, ele exige muito. Então eu vou deletar, vou dar play. Vamos ver o que vai acontecer aí. Deixa eu dar. Já está em 10 vezes. Então, veja bem, eu tenho um cenário de venda e de compra. Se ele criar uma coisa diferente disso, eu tenho que atualizar isso na minha cabeça. Eu não posso ficar fixo. Você não pode ficar com o pensamento fixo. Ah, não. Pô, ele falou, eu tinha visto que ia dar aquela operação e não deu. Esse tipo de sentimento vai só te destruir. Você não pode ficar, eu posso dizer, agarrado num tipo de cenário que foi você que construiu. O mercado não construiu, você está se antecipando. Então toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, tudo bem? Só um minutinho, a gente está no dia 2, né? Tô confirmando se eu tô realmente... tá certo. Tá, dá play aí. Beleza, tá certinho. Então, eu quero que você entenda com essas nossas aulinhas de gráfico que não só onde está a reta, porque isso, gente, pode contar candle, onde está a reta, isso é preto no branco, é coisa decoreba. No final das contas, isso é decoreba. O que eu quero que você puxe para você é o máximo possível que eu estou falando, é a sua postura na hora de operar. É isso que eu quero que nesses pregões simulados que a gente vai fazer nos módulos da vida, que você entenda a sua postura. Que é isso que vai determinar se você durante o dia vai ter lucro ou não. Vai cometer erro ou não. Vai saber não operar um dia ruim ou reconhecer que mesmo que o dia esteja legal, que você tem que esperar o momento certo de operar. É isso que eu quero que você aprenda aqui. Agora, onde fica a reta, onde bota a reta, onde tira a reta, isso está no vídeo, você assiste lá quantas vezes você quiser, sabe? Você vai decorar isso trilhões de vezes. Bem, olha só, ele encostou na nossa reta, teria dado o sinal, ele deu o sinal. Então já tem o seguinte, ó, eu tenho o meu sinal aqui. Vou mudar de cor. Pronto. Eu tenho o sinal acontecendo. Uma coisa importante, pausa, uma coisa importantíssima, preste muita atenção quem vai operar o gráfico de minutos. Você tem um sinal, tá bom? E aí vamos supor que esse aqui feche dando a confirmação. Fecha de alguma forma que dê a confirmação, tá bom? Não é porque tem uma operação que você tem que ser obrigado a fazer. Isso é importante. Faça a operação que você se sinta bem. Quando eu operava o gráfico de 2 minutos e o de 10 e 30,
O que eu mais fazia é deixar a operação passar simples e puramente por não me sentir bem operando, sei lá, no primeiro candle do dia, no quarto candle do dia, falar assim, ah, cara, quer saber? Mesmo dando sinal de confirmação, eu não estou me sentindo bem fazendo uma venda aqui não. Sei lá, por algum motivo, N motivos. Não faz. Se você tiver um pingo de dúvida, não faz. Sabe por que eu estou falando isso? Se você tiver gain, ok, você vai gostar bastante, vai ser feliz. Mas se você tiver algum tipo de stop nessa ocasião e você não estava se sentindo bem, mas você falou, não, eu tenho que operar, não sei o que, você vai se sentir duplamente culpado. E aí, como eu sempre falo, a experiência da coisa vai pesar o dobro. Porque você vai falar para você, pô, eu sabia que não deveria ter operado. E dois, eu tomei um stop logo no início do dia. Você não tem bola de cristal para saber se tem stop ou não. Então, por isso que é importante que você entenda querer ou não operar, tá bom? Eu vou ficar com o meu mouse aqui em cima do botão de vender para ver se ele vai fechar ali. Ó, fechou. Aí, pausa. Pausa aí. Olha só. Vamos lá. Eu acabei falando aqui e não fiz nada do que tinha que ter sido feito. Deixa eu pegar a calculadora. Beleza, calculadora na mão. Isso aqui você faz no candle de sinal, tá? Eu tô errado porque eu tô dando aula para vocês, então não dá, é muita coisa. Quando acontece o candle de sinal, estamos no candle de sinal. Aí sim, tem que botar outra reta. Deixa eu botar outra reta aqui rapidinho, vou botar ela de outra cor. Vamos botar ela de... Pronto. Então vamos contar os candles. Ó, 1, que é o branco, 2, o amarelo, 3. O 3 fechou acima do 2, fechou. Então a reta está aqui. Tem fechamento para trás da reta? Não, não tem. Então a reta está aqui. Vamos fazer então o cálculo. Essa aqui está em 800 e a outra em 620. Então você tem mais de 150 pontos. Correto? Temos aí os seus 180 pontos. 100 e pouco. Legal, então spread a gente até tem. Ok, decidiu operar no candle de sinal, você tem que começar a fazer essas contas. Eu sei que 78.800 pontos é onde está a minha reta. Então, aonde está o meu stop? Mais 60. 78.000. Deixa eu tirar aqui a minha estratégia que estava errada. 78.860 é meu stop. Eu vou botar então a venda. Não, é a compra. É venda com compra. 860. Pronto. Então, 80.860 já é o seu stop. Legal. O gain, isso tudo você começa, essas continhas que eu estou falando, você começa a fazer no candle de sinal, tá? Eu aqui me atrasei porque eu estou falando de outra coisa com vocês. O gain você bota ou na sua região ou um pouquinho antes. Aqui não tem nenhuma sub-região para atrapalhar. Então a gente vai botar um pouquinho antes aí, 10, 15 pontinhos antes, algo assim. Eu vou entrar na venda. Pronto. Tá vendido. Ok. Então temos agora, deixa eu tirar essas coisas. A estrutura da operação está armada. Olhando assim, eu já calculo, obviamente, o lucro e prejuízo da coisa, a razão, a proporção de gain versus preju. Você está vendo que a possibilidade era então de perder essa quantidade para a possibilidade de ganhar o dobro. Aqui já elimina uma turma. Tem gente que nem assim, ó, 1 para 2 vai gostar. Tem gente que quer 1 para 3 ou mais. Tem gente que aceita do 1 para 1, 1 para 2, ok. Outra coisa importante a ser observada. Legal, dá play, vamos ver o que acontece. E lembrando também que o primeiro candle que fechar... Tá rápido para burro, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Que fechar dando 60 pontos fechados, a gente tem que trazer esse nosso stop para o 0 a 0. É importantíssimo. Você também pode fazer, o que eu gosto e costumava fazer muito, é já marcar no gráfico assim, ó. Eu entrei em 78,785 menos 60. Tem que ter um candle fechando a 7,25. Vamos achar 7,25 no gráfico. Sabe o que eu fazia? Eu botava uma retinha lá, ó. Deixa eu achar 7,25.
e eu botava uma reta assim, ó. Você pode botar reto, pode botar... Você pode fazer assim também, ó. Depois eu comecei a fazer assim, eu vou passar já a atualização da coisa. Ó, eu pego o 7,25 e já boto uma região para baixo, ou seja, tem que fechar dentro dessa região, dali para baixo, sacou? Eu sei que fechando dali para baixo, visualmente, eu já sei que ele me deu 60 pontos. Trago meu stop 0 a 0. Vamos lá. Calma aí, eu vou dar pausa aqui. Eu não tô lendo esse chat, então parem de escrever que nem loucos, mas eu li, teve um comentário ali que é muito bom, que é assim, ó. É difícil ver todas essas questões durante o pregão. Realmente é, mas não é impossível. É óbvio que no começo, você começou o curso ontem. Isso vai ser eu posso dizer, um ponto a ser superado. É claro que vai. Por isso que eu já falei, até mesmo na semana Sakura, que a melhor forma, eu tô te dando, olha, a melhor forma de você superar essa primeira barreira de informação pra cacete é post-it. São coisas básicas que a gente fala assim, ele tá falando uma bobagem, tá de brincadeira. Não tô não. Se você pegar um post-it, olha, eu comprava vários, tem de várias cores. Compre de todas as cores imagináveis de post-it. Realmente leve isso a sério. E aí, sei lá, o post-it amarelo são regras que tu tem que lembrar durante o pregão. O post-it vermelho são regras do gráfico. Lembra as regras do gráfico de pontos? Quando operar o gráfico de pontos, dias que não pode operar, minutos, perdão, pontos não, minutos. Dias que você tem que operar, se tem perrol não opera, se passou de cima da linha 4 vezes não opera. Então, regras gerais. E você vai separando por cores em post-it ou num quadro, ou em volta do teu monitor, onde você quiser. Essas regras. Com o tempo, isso você tem que aprender. É com o tempo, não tem como não ser. É claro que se você chega do trabalho, tá de madrugada com insônia, final de semana e você pode treinar no replay como esse aqui, você vai acelerar esse processo de tempo, certo? Mas com o tempo você vai decorar. Se eu decorei, todo mundo decorou. Não existe essa história de eu não consigo. Não existe essa história, tá bom? Todo mundo conseguiu, você também vai conseguir. Agora, para de ser ansioso. Não é para amanhã, é com o tempo. É com o tempo 1 ano? Não. É à medida que você vai podendo ter contato com a coisa. Mas faz o lance do post-it que vai te ajudar. E por isso que eu também falei que você tem que operar numa conta demonstrativa. Que eu sei que é muito contato com coisas novas, com informações novas. Esses detalhezinhos são importantes. De reta, quando operar, de fechou abaixo. Tudo isso, durante o pregão, você que não está acostumado com essa oscilação da coisa, principalmente numa conta real que tem dinheiro real, a adrenalina do negócio você vai ficando meio louco, sabe? Você esquece tudo. A adrenalina faz você esquecer qualquer coisa. Aquela emoção exacerbada de tô ganhando, tô perdendo, agora tô rico, tô pobre. Você esquece tudo que eu tô falando. E quando você vê, você só fez coisa errada. Bem, faltam 19 segundos, 14, 10. Pausa. Deixa eu ver se ele fechou certinho. Mínima, não, fechamento 740. Quanto é que tinha que fechar? 725. Então não. Temos que ter mais um fechamento. Deixa ele fazer o que ele quer aí. Só um minutinho, eu botei 785 aqui, mas eu nem vi se a entrada era realmente 785, porque eu tentei atrasado. Era sim, é 785, tá certo. Lisa, é importante, hein? Esse lance dos 60 pontos a mais, para você mover o stop pela primeira vez, é de acordo com a entrada original. Vamos supor que, como eu entrei aqui sem querer, mais atrasado, ou que você tenha uma quantidade de contratos mais elevada e você tome um spread, ou seja, e você queria comprar em 785, você enfiou a ordem em 785, mas ela foi comprando, no caso vendendo, e você estava, sei lá, vendido a 760, por exemplo. E aí você fala, então tá, 760 menos 60? Não, não, não. A estratégia não tem culpa do mercado não ter tido delay, sei lá, pegue do valor certo. Então, você pega certinho o valor da abertura do candle que você precisava ter entrado, que era o de ação, e a partir dessa abertura, 60 para baixo. Então, eu só fui conferir, mas é isso mesmo.
Ele abriu em 785. 785 menos 60. 725, tá certo. O branco foi em... ele bateu mínima em 725, o branco, mas ele bateu mínima, mas fechou em 740. Significa que ele não serve. Ele tem que fechar dando no mínimo 60 pontos pra gente andar com stop. Então nada feito. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Dois minutos, 1,50, 1,48. Deixa eu ver se eu aumento aqui a velocidade para 10 vezes. Vou parar aqui que eu quero falar também sobre uma coisa. Nada de você sofrer com a oscilação do candle, tá? Se esse subir, estopar, se ele, sei lá, quiser fazer o que ele quiser. Lembra que eu acabei de falar que você tem que me ouvir e extrair dessas aulas o seu comportamento. E isso tem que começar a ser desenvolvido. O resto é decoreba. Se você escolheu, olha só, entrar nessa operação, lembra que eu falei que você podia não ter escolhido? Podia falar assim, a proporção não tá legal, eu quero ganhar mais do que perder só isso. Ou, por algum motivo, sabe, sei lá, Deus por quê, você simplesmente não se sentiu bem com a cara dessa operação, você também podia ter nem feito ela e falado, não, vou deixar passar, vou para uma próxima. Se você escolheu entrar na operação, aceitar o risco da operação, o risco retorno, ganho 2 para perder 1, e obviamente o lado negativo que é ser estopado, não, de forma alguma, não sofra com a oscilação dos candles. Porque você já entrou numa concordância com você mesmo de que você queria operar. E operar, enfiar uma ordem no mercado, é ter o lado negativo, igualmente ter o lado positivo, tá bom? Então não sofra, porque senão toda operação você vai desenvolver, a gente chama isso de cacuete operacional, tá? Você vai desenvolver isso na sua personalidade de trader, de operador, de investidor, que é toda operação você sofre. Eu não estou de brincadeira, não, estou falando realmente algo muito sério. Se você desenvolver essa história, é o terror para tirar. É tipo quase se enterrar e eliminar as chances que você tem de um dia ser um vencedor no mercado. É desenvolver, ser sofredor nas operações. Não desenvolva isso. Se você quer sofrer, sofra por não ter feito. É mais fácil. Falar, preferi não escolher. Aí depois você vai entender o porquê que você preferiu não escolher. E se foi gain, tudo bem. Mas não sofra depois de ter entrado na operação. Aceite que o risco existe, mas não sofra. Importantíssimo isso que eu estou falando. Quanto menor o nível de esses tiques nervosos, cacuetes operacionais você tiver durante o trader, vai ser melhor a tua vida no mercado. Já é difícil sem essa parada toda. Imagina, olha só, já é difícil o mercado por si só, correto? Vocês sabem como é difícil, não é fácil. Imagina você criando obstáculos a todo instante. A coisa vai vira impossível, não é difícil. Bem, então mais um candle fechando no lateral. Não tem o que fazer, ele quase foi lá estopar, estão vendo? Aqui muita gente sofreria, ficaria loucaça. Mas a gente não. A ordem está lá, não se mexe na ordem. Não deu chance da gente tirar o stop e reduzir. Vou ensinar uma forma de pensar. Vou dar um pausa aqui rapidinho. A forma de você pensar que eu uso sempre, e às vezes eu opero com muitos contratos e realmente isso não é muito fácil. Exemplo, hoje, na operação que eu fiz hoje lá no Renko, em algum momento eu estava operando com 200 contratos, tá bom? E não é muito fácil, não é fácil mesmo. Não acha que um dia você fala, 200 contratos, eu vou ficar lindão. Não, existe sim um sofrimento quando você sai do seu ambiente de negociação, que o meu ambiente é de 100 contratos. Mas eu fui para 200. O que eu costumo fazer quando eu estou vendo que eu comecei a ser minado pelo psicológico, isso é um treinamento, não significa que quando você me vê operar, eu não sofro também. Eu sofro, mas eu sou contido na coisa. Eu treinei para me sobressair diante da situação aflitiva que é operar no mercado, ver seu dinheiro sendo levado embora, no caso de stop, por aí vai.
Mas o que eu penso é o seguinte, preste atenção. Dentro de uma operação sua, independente do gráfico, qual é a única chance que você que está estudando, que vai se transformar num bom operador, vai ter uma leitura muito boa da Sakura, independente da variável, da vertente que você quer seguir, mas qual é a única chance que o mercado nitidamente tem de tirar dinheiro de você, de tudo que você pode estar aprendendo e vai continuar aprendendo? Qual é a única chance que o mercado tem de tirar dinheiro de você? É o único momento em que você entra na operação e ainda não mexeu com o stop. Se você prestou atenção, só existe essa chance do mercado te estopar. Porque se o mercado der mole, se ele der mole, e ele fechar aqui no caso no gráfico de 5 minutos, ou podia ser de 1 a 5, te dando 60 pontos, ou seja, o que não tem que cair, fechar dando 60 pontos, como eu falei, marca uma região para visualmente ser mais fácil. Você vai pegar o seu stop, vai botar no 0 a 0. Dane-se se ele te estopar depois, tô nem aí, mas você não perdeu dinheiro. Então você vê que você está espreitando ele. Se ele der mole, você tira o risco da operação e traz para o 0 a 0. Isso tem que ser a sua Bíblia. A lei maior na vida de um investidor na Bolsa de Valores é não perder dinheiro. Se você vai ganhar, é consequência do mercado te ajudar um pouquinho mais, que é andar a favor de você e te dar no lucro. Mas o prejuízo, tirar dinheiro de você, você não vai deixar nunca. A menos dessa única ocasião. Então, quando eu começo a pensar nesse formato de ideia, e começo a falar assim, pô, cara, eu tô com 200 contratos, é pesadão. Mas se esse mercado der mole e fechar dando 60 pontinhos, eu tiro o risco total da operação, trago para o 0 a 0. E aí minha cabeça começa a mudar. Então, quando é estopado, por isso que eu falo que quando eu sou estopado, eu fico muito tranquilo. Porque eu fiz tudo certo, eu esperei, eu li certo. Você entendeu o risco da coisa, aceitou. Mas o mercado não quis nem andar 60 pontos, que não é nada. 60 pontos ele anda rápido. Aí você fala, tudo bem, então. Mercado, você venceu essa. Pronto, ele venceu essa. Deletamos o nosso stop que ficou. Deu 280 pontos negativos financeiramente. Vamos aguardar o que fazer. Ele passou para o ambiente de compra. Então, olha só, lembra que eu estava falando? O ambiente de venda, pausa rapidinho aí. Não, eu não vou pausar não, eu vou deixar uma vez. A gente tinha falado que, a gente tem que ter a cabeça um passo à frente do mercado. Um passo à frente do mercado significa que você desenhou uma possível venda que acabou acontecendo, e agora a gente está dentro daquele cenário, calma aí que eu vou mudar a cor, dentro daquele cenário que era possível compra. A possível compra ele tem que andar pelo menos 150, ele tem que se distanciar 150 dessa região. Se voltar nela e fizer o nosso padrão sinal, confirmação, ação, entramos. Então a gente tem os dois cenários que pelo menos já pode acontecer, sendo que um já aconteceu, criados na sua cabeça muito antes de acontecer. Isso durante o pregão vai te ajudar muito. Mas agora você já perdeu um já morreu. Se um morreu, você tem sempre que ter pelo menos o mínimo 2 cenários. Vai chegar em algum momento na tua vida que você vai ter 4, 5, 10 tipos de cenários para acontecer e você vai estar na frente do mercado com 10 tipos de possibilidades de operações dentro de uma mesma região. Mas por enquanto fica com 2. Se a gente tem já a compra, como seria uma possibilidade de venda agora? A gente tem 2 possibilidades de venda. Tá vendo? Ó, vamos criar 3 cenários. A primeira possibilidade de venda é ele voltar para baixo. Sendo que ele violou uma vez, ok. Ele vai violar a segunda vez, ainda ok. Voltou para baixo, se distanciou 150 pontos da nossa região e voltou nela. A gente vende de novo, igual foi feito aqui. A segunda possibilidade de venda. Qual seria? Ele perdeu essa região, voltou até ela, existe a possibilidade de venda. Só que essa segunda possibilidade, eu vou chamar de possibilidade de venda B, ela é ancorada, se vocês lembram do vídeo que a gente falou sobre operações a favor da tendência, ela é ancorada num fundo. O ideal é que ela seja ancorada num topo. Como seria isso? Vou dar pausa. Estão lembrados disso?
O que seria um topo? Seria, vamos supor que o mercado caia, o mercado suba, cria um topo e caia. Aí você cria mais uma reta para trás, para frente no caso. E aí sim, ele voltou lá, aí você tem um topo. Ó, isso é um topo, isso é um fundo, isso é um fundo. Se ele cair aqui, isso é um topo. Como a gente não pode vender no gráfico curto lá em cima, ou seja, no ambiente de compra, só no de venda, então esse topo aqui não me serve de nada, que está em cima do ambiente errado. Eu tenho que esperar a criação de topos embaixo. Contudo, você pode sim vender usando fundos. Até me perguntaram isso hoje, acho que no meu WhatsApp. Não é o ideal. As operações ideais no ambiente de venda, elas acontecem sempre em topos. Mas você não precisa descartar totalmente o ambiente de fundo. A gente pode assim criar dois leques, duas vertentes operacionais. O pessoal que quer sim operar de uma forma mais agressiva, aí sim utiliza sim o fundo nas regiões de venda para ancorar. Então seria o mercado perde a região, volte, faz sinal, confirmação, ação. Essa é uma operação nitidamente mais arriscada da coisa. Não é nem mais agressiva, mas é mais arriscada. E a outra operação seria ele criar um topo, deixar esse topo e voltar nesse topo. Aí sim a gente está falando da operação normal. Legal? Vamos dar play aí. Tá em 10 vezes? Não, vamos aumentar. Vou botar 10 vezes. Entendeu? Então, ó, acabei não falando, mas então a gente tem 3 cenários. Eu já criei 3 cenários. O primeiro cenário é a compra que pode acontecer se cair. O segundo cenário é uma venda que pode acontecer se ele cair e voltar. Então aqui é compra, aqui é venda. O terceiro cenário é ele cair e voltar. E o quarto cenário, aliás, são 4. É ele criar um topo, botar para frente, voltar nesse topo. Então eu já estou 4 pontos na frente do mercado. É isso que eu quero que vocês comecem a se desenvolver. Porque quanto mais pontos de leitura você criar na sua cabeça, imaginando essas possibilidades na frente, menos ansioso você vai ficar. Pode ter certeza, menos ansioso você vai ficar, porque todos os cenários já estão sendo visualizados por você. Bem, vamos ver quantos pontos ele já subiu. 120. Ele tem que bater em 800, 950. Quanto foi aqui? 35, então ainda não. Tem que andar mais um bocadinho. Tá no 10 vezes? Tá, é pior que tá em 10 vezes. Tem horas que mesmo 10 vezes parece que tá em uma. Bem, não tenho o que fazer aqui, por enquanto então é só esperar. Alguma pergunta, eu vou ler essas perguntas aí rapidinho. Eu não posso tirar o olho aqui de baixo, senão ferrou. Eu me atraso de novo. Não dá para analisar o gráfico que foi proporcional Super Doom, não. Eu não tenho esse Super Doom, não, Evelyn. O meu Profit é o RT, tá? Então tem coisas no Profit Pro que é Super Doom, eu sei lá o nome que eles dão, e que eu não tenho. Eu não vejo muito porquê pagar mais caro para ter uma facilidade que eu acabo não usando nunca. Eu realmente gosto. É uma coisa meio boba, mas eu realmente gosto de ter o prazer de mexer a ordem no gráfico, tá? Tipo, o trailing stop eu também não curto pelo fato dele me estopar. O trailing, depois a gente podia até um dia abrir a conversa sobre o trailing stop, mas o trailing stop ele não é fixo, tipo 100, 100. O mercado oscila um K de 5 para cima, ele sobe 5. O mercado oscila 10 para cima, ele sobe 10. Então eu não quero isso. Eu quero que ele seja fixo. Tá? Mas eu não uso Super Doom não. Acho que eu nunca nem mexi nele. Mesmo que o RT tenha, eu nunca usei. Deixa eu continuar lendo. Ih, ele explodiu aí, ó. Nossa, agora dá um pausa que ele foi embora pra frente. Tá bom. Botei uma vez. Ó, a gente tinha que ele batesse 950. Ele bateu muito mais do que 950, que era o nosso spread de 150 para cair. Então aqui eu já tenho o validador, ou seja, calma aí.
quem eu precisava que acontecesse, qual é o cenário que eu precisava que acontecesse para validar aquela busca por a região inferior, que é a minha reta para comprar. É justamente ele andar e fechar em algum momento no mínimo de 150 pontos. Ele acabou de fazer isso com bem mais de folga. Então eu tenho um ok, tipo, ok. Para agora, se ele cair nessa região, é só sinal, confirmação, ação. Já tenho o meu ok. Então, aquele cenário primeiro que a gente viu antes de tudo isso aqui acontecer, estão lembrados? Eu já tenho o ok para ele acontecer. Agora só preciso que o mercado faça acontecer. Sendo assim, preste atenção, muito antes, eu sei lá que horas é isso aí, 10h10. Então, muito antes deles começar a pensar em cair, ele tá subindo, eu já pego a calculadora e já falo, ó, eu tenho a minha reta em 78,800 mil, 800. Se eu tenho 78,800 menos 60, o meu stop então tá em 78,740. Vou botar aqui. Não que você bote no gráfico, não bota não, tô botando só para você ver, tá? 78,740. Se é operação, aí você começa a matutar. Se eu começo a comprar perto de 78, deixa eu botar a ordem aqui para cima e eu racho ela para baixo. Peraí, não vai andar. Aí. Essa é a minha proporção. Então, 78,805 seria a compra ideal. Quase nunca acontece em cima da reta, é quase impossível. Mas esse seria a compra ideal. Eu perderia quantos pontos aqui? Por volta de seus 65 pontos. 70 pontos. Eu perco 70 pontos. Essa então já é a minha proporção. Menos 70 pontos. É quanto eu perco. Daí, logo de cara, você já tem um problema resolvido. A sua equação, que é quantidade de pontos que você vai ganhar, vezes quantidade de pontos que você vai perder, vezes quantidade de contratos que você vai operar, e quantidade de contratos e de pontos que você gostaria de ganhar. Uma informação, lembra dessa coisa da escola? Quem é X, aquela maluquice toda, chato para burro? Isso vai fazer bem você agora. Pelo menos um X a gente já descobriu quem é. É o prejuízo, menos 70. Só que é o prejuízo, como eu posso dizer, fictício. Porque às vezes não. O normal é a nossa compra acontecer acima dessa região, acima. Mas o prejuízo, pelo menos padrão, que é reta com reta, é menos 70. Já temos então parte do nosso problema solucionado, que é eu saber uma quantidade razoável de stop, dependendo de onde está a minha compra, mais perto dessa reta. Vou dar 100, vou aumentar aqui para 10 vezes. Peraí. Legal. Agora ele está andando. Deixa eu fechar esse cano aqui e a gente conta a reta aqui para cima. Ó. Nossa, vai fechar ali embaixo? O pregão tá animado esse, hein? Faltam 3 minutos. 1,50. Vai virar o candle. Pronto, parou. Só um minuto. Então tá, agora vamos contar a reta lá em cima. Ó. Ele deixou 1, 2, 3, virou a tendência. Lembrando que virou a tendência, você pode sim começar a contar a reta. Deixa eu deletar essas ordens aqui rapidinho para eu pegar isso aqui. Vamos contar comigo então. Eu tenho o primeiro candle, 1, que é o candle que fez nova máxima. Esse é o primeiro candle. Certo? 1. Eu vou fazer assim. 1, esse é 1. Candle 1. Nova máxima é 1. Bate o olho é 1. Eu tenho 2. Eu tenho a obrigação, então, agora do terceiro. Esse é o terceiro candle. Para ser um ponto singular, né? Só com o de uso de 3 candles. A obrigatoriedade desse candle, ele tem que ser obrigado. Grava isso, ele é obrigado a fechar abaixo do 2. Então vamos ver se ele vai fazer. Se ele não fizer isso, a gente obviamente faz um delay, aí entra num ponto composto. Essa história de composto, singular, é só nome, tá? Você não pode nem gravar o nome dos dois. Chame de como você quiser. É só para você entender que no composto, você vai acabar usando mais candles para validar essa região, para descobrir onde está a sua reta. Ó, vai virar o candle agora, eu dou um pause aqui para ver se ele vai virar embaixo. Pausa. Fechou embaixo, então olha. O candle 3 cumpriu com o objetivo dele, apesar de ter andado aí
as minhas marcações. Então temos 1, 2, obrigatoriedade do 3 fechar abaixo do 2. Aí vamos pegar a nossa reta. Reta volta 1. Se o 3 fechou abaixo, voltamos 1, botamos lá na máxima. Ó. Aí a pergunta, traz a reta. Não deixa de ser preguiçoso. Traz a reta para o outro lado do gráfico, para a esquerda. E se faça a pergunta, não fica com vergonha de falar alto, não. Deixa as pessoas te julgarem mesmo. Você tem que aprender a ser julgado. Fala alto para você assim. Tem fechamento acima dessa reta? Quem é o candle que fechou? Vamos fazer a pergunta para o grupo. O candle que fechou foi o candle A ou foi o candle B? Qual foi o candle que tem um fechamento acima da nossa reta? Lembrando que essa reta, ela por enquanto está sendo guiada por o fechamento desse candle. Vou chamar de candle X. Ó. É dali que está saindo. É isso aí, é candle A. Por que o candle A? Porque é o candle de alta. Ó. O candle B é o candle de baixa, fecha embaixo. Lembra disso? O candle de baixa, ele abre em cima, fecha embaixo. O candle de alta é o oposto. Se temos um candle de alta, vamos botar a nossa reta na máxima dele. Então é aqui. Quem é essa reta? Vamos chamar de reta A. Agora descobrimos onde estava a nossa região. Essa aqui é uma região de atração, ou seja, ela está atraindo o preço para lá. Mas quando o preço acabou de sair daqui, ela também é uma reta de impulsão. Legal. Aí vamos, lembra que a gente está falando da nossa equação. O que precisamos agora descobrir? Ou acabamos de descobrir? Se eu tenho meu stop aqui, por enquanto esse é meu stop e vai ser sempre meu stop. Eu tenho um pseudo valor de stop negativo e menos 70. Óbvio, se eu conseguir comprar nessa retinha. O que é difícil, então eu sei que isso aqui vai aumentar. Mas o lugar do stop não vai sair dali. Tudo bem. Numa possível compra nessa região, independente do valor, uma possível compra usando essa região, aonde eu sei que é o meu ponto de pular fora da operação? É aqui, na minha reta A, ou é em lugar nenhum, dane-se A, eu vou continuar andando com stop até onde Deus sabe. Que seria a resposta B. O que você acha que pode ser? Lembrando, estamos tratando de quê? De gráficos de 1 a 5. Se fosse em outro gráfico, a gente até poderia falar de forma diferente. Mas eu falei na última aula, se você se lembra, que o objetivo do gráfico de 1 a 5 não é te dar rios de ponto. Ele é tiro curto. Geralmente, vira em torno de 85 a 125 pontos de gain. Esse é o médio de lucro que a gente tem no gráfico de 1 a 5 pontos. Tá? Então, eu sei que eu até poderia seguir com a ideia do B, que é, vou subir o meu stop, dane-se. Contudo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, precisa de um cenário típico para isso acontecer. Mas a priori, o objetivo seria A. Tá? Se eu tivesse operando, se fosse eu operando, mesmo com o que eu vou explicar mais para frente, que daria chance para fazer o B, olha o que eu estou falando. Se fosse eu operando, eu sairia em A e não estaria nem aí. Se eu comprar e bater em A, eu não estou nem aí, eu estou feliz. Principalmente porque eu tenho stop para recuperar. Tudo bem, foi um stop de 70 pontos. Tudo bem. 280 pontos, 280 reais de negativo não é nada. Mas eu trato sempre isso de forma séria. Eu falo, pô, minha conta não pode estar negativa. Então eu vou bater aqui e trago o stop para o 0 a 0. A minha conta para o 0 a 0. Dá play aí, vamos ver o que acontece. Tá em 10 vezes, eu vou diminuir um pouquinho, porque o mercado está muito rápido. Eu vou aumentar um pouco e quando tiver para virar o candle eu diminuo. Nossa, olha isso. Fechar assim é candle de sinal. Vou fazer uma pausa. Pera. Vamos supor que ele feche assim. Isso é um cenário ruim, que também é uma dessas regrinhas que estavam falando aí, que, pô, é muita coisa para decorar, mas isso aqui é bem importante você decorar e ter na ponta da sua cabeça, na ponta da língua. Olha só, tá em 78,880, tá? Vamos dizer que tá a quase 100 pontos da nossa região principal, que era aqui no 800. Tá? Vamos dizer que tá a 100 pontos na região. Se o candle, vamos supor, fechou assim. Aí abriu o próximo candle, abriu o candle de
a confirmação, e confirmação, sei lá, fechou assim também, fechou aqui. E o de ação vai fechar, vai abrir aqui, só você tem que comprar aqui. Você acha que valeria a pena comprar aqui e ter tudo isso de stop para ter isso de gain? Se for 1 para 1, ok. Mas você vê que a estrutura já mudou. A gente não tem mais aquele cenário de menos 70. Aqui ia ter ponto para burro. Quantos pontos teria mais ou menos isso? De lá para cá. Seriam 165 pontos de stop para 130. Não, nem isso. Estaria negativa a proporção. Estaria 1 para 1, mas na razão negativa da coisa. Não valeria a pena. Aí você abortaria essa operação. Por isso que não é porque tem candle de sinal e logo depois uma confirmação válida, que dependendo da confirmação, aonde ela vai fechar e obviamente onde vai abrir o seu candle de ação, às vezes o mercado estraga a nossa possibilidade de operação. Fique com isso na cabeça. Por isso que eu já falei, não é porque tem operação que você tem que ser obrigado a operar. Lembra disso. A correlação que você busca, 2 para 1, 3 para 1 ou 1 para 1, ela nunca pode ser quebrada. Nunca pode ser quebrada. Você não pode arriscar mais do que você vai ganhar. Não existe isso, tá bom? Vou dar play aí para ver se isso realmente aconteceu. Deixa eu ver. Ai, calma aí. Deixei uma ordem no gráfico. Calma. Ninguém me avisou, hein? Play. Vamos lá. Vai virar o que agora? Nossa. Pausa. Ele fez todos os cenários possíveis e agora ele voltou para baixo. E agora? A gente tinha pelo menos então 4 cenários, né? A compra que podia acontecer bonitinho se batesse na reta e não fizesse essa maluquice. A venda ali embaixo. A outra venda se fizesse aqui em cima. E a terceira venda se fizesse um topo. Mas agora a gente tem que lidar com esse novo cenário. A gente não tinha nem pensado sobre isso. Pô, mas calma aí, olha lá. O danado deixou o spread positivo para compra. Veio para baixo. Fechou embaixo. E agora, o que eu faço? Bem, vendeu, não posso. Mas se você também já assistiu esse vídeo lá no gráfico de minutos, operando a favor da tendência, existe uma possibilidade de você continuar comprando aqui. Qual é a possibilidade? Ele violou uma vez de novo. Vamos contar as vezes que ele violou? Uma vez, 2 vezes. Então ainda tá ok. Estamos ok. Mais 2, aí morre. 4, depois de 4 não pode. Mas se presta atenção, esse candle aqui é o que determina tudo que eu vou falar. Se ele agora que veio para baixo, ele voltar para cima imediatamente nesse candle e fechar em cima, esse candle é o candle de sinal. O que ele não pode fazer de forma alguma, independente da reta que for, qualquer reta, isso aqui vai valer para qualquer reta no gráfico de minutos de 1 a 5. Vamos supor que ele feche como está agora, fechou. Fechou como um doji, que é esse carinha sem corpo real, sem esse corpo. E aí depois ele fecha em cima. Aí não. É o que eu chamo de buraco na reta. Se ele fechou, o candle do meio fechou sem ter a oscilação da reta dentro dele, ou seja, ele tem um buraco entre a máxima dele e o valor da reta, isso que é o buraco, aí invalidaria qualquer tipo de operação logo que o próximo feche acima. Então, nesse cenário onde você tem um candle que perdeu a tua reta, independente da reta, o próximo candle ele fechou e no terceiro candle ele voltou com tudo para cima da reta, o que você estava esperando acontecer, invalidou a região inteira. Morre a região. Ele não pode criar esse tipo de buraco. Agora, ele perdeu a sua região, que é o que você não queria que acontecesse. Tudo bem. Mas logo em seguida, no candle seguinte, ele voltou e fechou acima, ou seja, não tem buraco. Esse candle é o sinal. Vamos lá. Não pode esquecer isso. Você vê que é uma bobagem, mas olha a quantidade de vezes e serve também para quando você é estopado. Pausa aí que isso é importante. Eu me lembro, olha que engraçado, fazem acho que quase 4 anos. E eu me lembro de estar operando com o pessoal da primeira turma, o Michelon, o Marcelo e a Tati. E
Eu lembro da ocasião, a gente tava vendido, era mais ou menos assim, ó. Vou remontar aqui. Sei lá, esse era um topo, tá? O mercado fez assim, caiu e voltou. E aí a gente tava vendido, vendeu. E aí o mercado fez assim, ó. Pum, estopou. Estopou, menos S, estopou. No que estopou, no próximo candle ele voltou para baixo e fechou embaixo. Se ele me estopou e ele voltou logo no próximo candle para minha região onde eu estava com a operação de venda, esse candle que é logo depois do que me estopou é o sinal. E logo o próximo é a confirmação e eu vendi de novo. Eu me lembro porque ninguém quis vender. Eu falei assim, eu vou vender de novo porque está dentro da regra. Ele não fez buraco. O que seria diferente é me estopar, aí tem um candlezinho aqui que não encostou na reta e aí depois o terceiro volta. Aí não, aí abandonou. Foi estopado, paciência. Mas nesse cenário, foi exatamente isso que eu falei. Ele voltou para dentro no candle seguinte, confirmou com mais um lá embaixo. Eu vendi e eu fiz uma venda maravilhosa. Recuperei e ganhei, sei lá, o triplo do stop. Eu nunca me esqueço disso. Então você vê que essa historinha que pode acontecer aqui serve também para tipos de stop, tá bom? Desde que o stop seja no mesmo viés da operação e não o contrário. Vamos continuar. Assim, olha só. E esse stop que eu estou falando, ele necessariamente tem que ser acima da reta. Não como foi aqui nessa venda, que foi embaixo da reta. Aí não, tá? Ele tem que ser acima. Ele tem que ser acima. Aqui foi acima. Se ele tivesse voltado, teria dado uma nova operação de venda. Aquela primeira venda que a gente fez. Então vamos ver. Não dá play. Faltam 1 minuto e 37 segundos. Deixa eu ficar com o mouse aqui no botão de pause. Nossa. Será que vai virar? Virou. Pausa. Esse é o sinal. Pronto. Sinal. Temos o sinal. Se já temos o sinal, a gente precisa só então desse fechar com a confirmação. Agora, esse fechar com a confirmação, esse danado não pode ir embora. Devido ao volume, pode acontecer. Quanto mais para cima ele for, mais apreensivo a gente fica, porque pode ser que ele abandone a nossa operação. Ou seja, ele vai e não leve a gente. Pode acontecer, mas vamos ver. Vamos dar play. Quando tiver quase para fechar, a gente começa a fazer a conta. Faltam 4 minutos. Faltam 3. Deixa dar 1,50, a gente pausa. 2. Pausa. Olha só. Tá indo embora. Vamos pegar aqui. Vamos botar o nosso stop lá de novo. Eu falei que estava em 760, né? Isso? 40. Esse é o nosso stop. Uma compra em 945 criaria um stop de 200 pontos, 210 pontos. Para um gain de 85 pontos. Isso é válido? Não é. Então jamais. Jamais. Vou dar preço para a gente ver onde é que esse aqui não vai abrir. Ele pode voltar ainda, estou só me antecipando, tá? 40, 33, 23, 13, 0. Matou a operação. Infelizmente. Ele fez sinal, confirmação, mas a gente não ia comprar aqui. Não ia comprar em 990 para perder isso tudo para ganhar isso daqui. Não ia rolar de jeito nenhum. Então você fala, ok, o mercado não deu chance, vamos dar play nisso daí. Paciência. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí, porque eu acho que agora tem que esperar. Cenários, rapidinho, cenários. Eu vou pausar não. Cenários para possíveis compras, olha só. Ele pode voltar. Como essa reta aqui é a reta da abertura, é a única reta que ele pode fazer isso. Ele pode sim voltar e dar uma nova compra ali. Não esqueça disso. Nenhuma outra reta ele vai poder fazer isso. Até porque não, vou precisar pausar porque tá difícil. Olha só.
Ele violou então uma vez, violou duas, três. Então ele só pode violar mais uma, ele está no limitaço, né? Ok. Mas como é uma reta de abertura, ela é a única reta que permite que ele vá, ele volte e crie durante esse idas e vindas as operações em cima. Então, como você sabe que ele só violou três vezes, ainda resta uma, se ele resolver daqui a pouco cair e criar a operação aqui de compra de novo, ok. E se ele resolver voltar para baixo e criar a operação de venda, indo para baixo é a quarta violação, ainda tá válida. Depois da quinta que morre. Aí você falou, tá bom. Chega, o dia tá ruim. Mas a quarta indo para baixo, ele tá válido. Tá valendo a quarta vez ainda. Nenhuma outra reta de nenhum outro lugar te permite essa liberdade, tá bom? Cenários para compra. Ele, obviamente, andar 150 pontos para cima, em algum momento parar, não interessa o porquê, cair e aí começa a entrar, agora sim, a compra a favor da tendência. Essa aqui é a compra a favor da tendência. Onde ele deixa um topo, cai, rompe essa região, deixa 150 pontos de spread, necessariamente para, volta naquela região anteriormente criada e cria sua operação. Play. Não, eu andou 180 pontos. Você tá com vontade. Vai lá, que acho que agora vai demorar. Ele tá longe de fazer qualquer coisa. Bem, fechou abaixo, não tem o que fazer. Essa reta aqui, ó, rapidinho. É um costume meu não deletar a reta sem ela ter um buraco, tá? Eu costumo fazer isso, mas aqui, como é um gráfico de 1 a 5, essa reta realmente morreu. Que dá pra poder vender aqui. Mas só para ilustrar, se fosse um outro gráfico maior, a gente vai ver isso. O que eu acabei de explicar que aconteceu aqui, aconteceria aqui, ó. Teria sinal, confirmação, uma possível venda, mas a gente vai falar isso no gráfico longo. Aqui, como é gráfico curto, essa região morreu. Então, essa região acabou de morrer porque ele voltou a fechar abaixo. Ela só pode ser violada duas vezes. Então, foi uma para cima, uma para baixo. Ela morreu. Então, vamos ver o que ele vai fazer isso aí. Entrou um volume bonito no mercado, né? Deve ser do Dow Jones, 10,5, ó. São 10,50 agora. Olha quantos pontos ele ficou para bater na reta. Quantos pontos? 10 pontos, cara. Nossa, 10 pontos. 10 pontos não faz verão. Larga de ser ansioso ou ansiosa. Olha só. Por 10 pontos, você não dá para considerar isso aqui sinal. Ele tem que encostar no valor da reta. A reta é em 800. Não minta para você. Não se sabote. 10 pontos. Podia ser 5 pontos. Mas não é o nosso valor. Então, tudo bem. A gente aceita que ele não encostou. Deixa ele aí fazendo a loucura dele. Pausa aqui rapidinho. Podemos achar já a próxima região, não podemos? Ó, se ele virou a tendência para baixo e começou a cair, vamos fazer a contagem de candle lá em cima. Candle, deixa eu pegar com o lápis. Candle 1, candle 2, candle 3. O candle 3 fechou abaixo do 2? Não fechou não, fechou acima. Então a gente já está de cara que esse é o ponto composto. Precisamos de mais candles para validar essa possível região. Então por enquanto não tem nenhuma região ali em cima não. Deixa quieto. Ó, bateu agora aí na região. Precisa fechar acima. Pausa, 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 pausa. Vamos validar aquela região lá em cima? Vamos. Então, de novo lá o lápis. Candle 1, Candle 2, Candle 3. O 3 não conseguiu fechar acima. Candle 4. Legal. Pega aqui a nossa reta. Se o Candle 4 que fechou, volta 1. Volta na máxima do 3. Traz para trás essa reta. Faz a pergunta. Tem fechamentos acima? Acima? Tem fechamento acima. Que seria, no caso, o amarelo. O amarelo. Sendo o amarelo o fechamento acima,
é muito natural que você queira, não sei por que a gente é assim, eu também sou assim. Pô, eu quero botar no máximo, deixa eu botar lá, porque se for uma compra aqui, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas use o fechamento. Se é esse que fechou acima e o branco fechou abaixo, guie pelo fechamento, então bota na máxima de quem tem o fechamento, que seria no caso o amarelo, tá bom? Essa reta agora sim é um possível alvo para uma possível compra, se pode rolar aqui ou não. Já temos o candle de sinal, ele já existe, sinal já existe, falta a confirmação. Ela pode ser usada como nosso objetivo. Vamos ver, vamos dar play, deixa eu apagar esse monte de coisa na tela. Eu preciso só ficar de olho aqui para quando virar esse candle entrar na operação. Nota que o candle branco, ele necessariamente encostou em 800. Olha, até passou. Mas passar não é a obrigatoriedade, e sim encostar, conter o valor de 78.800. Eu vou diminuir rapidinho aqui, que eu preciso entrar na operação se tiver. Ó, esse é o candle de confirmação. Rapidinho, eu vou dar só um pause e vou botar aqui meu stop, né? Eu tirei ele por algum motivo. O stop está em 78.740. Então, 60 pontos da nossa região. Legal. O stop já está lá. Dá play mais uma vez. Eu preciso só entrar agora comprado. É um exercício muito normal você falar em voz alta o que você tem que fazer. Não esqueça. Eu tenho que comprar. Fale em voz alta no começo da sua vida. Isso vai te ajudar a errar muito menos. Às vezes o pessoal vende na hora de comprar, compra na hora de vender. Se você falar em voz alta, ó, tem que comprar, comprando a mercado. Isso faz você raciocinar melhor. Então tá? Não esquece. Vai, ó, 23, 20 segundos. 14, 11, 8, 5, 2. Comprei. Pausa. Comprei. Operação criada. Vamos aqui fazer isso aqui, ó. Calma aí, vou pegar de outra forma. Cadê a minha calculadora? Deixa eu ver rapidinho que vocês estão escrevendo tanta coisa. Eu não tô lendo, gente. Eu tô que olhar pro gráfico. Deixa eu ler rapidinho. Léo, nesse caso, aquela dúvida reta que deletou não seria atualizada para a próxima máxima vez que não houve buraco? Essa daqui? Essa daqui? Deixa eu ver. Sim, mas ela ia ficar no mesmo lugar. Eu só não me dei o trabalho de querer atualizar para forçar vocês a lerem, mas ia ficar no mesmo lugar, certo? Ela tá na máxima do amarelo, então você tá certo, eu só não trouxe esse tema a bordo. A reta que seria o alvo morreu. Qual é a próxima região para take? Caso tivesse dado sinal de confirmação. Ih, Henrique, eu não sei o que você tá falando mais. Tá? Então a gente tem uma operação de 1 para 1 aí na tela. Deixa eu só ler. Tá falando que não tem spread, Rodrigo. Eu acabei que realmente não vi isso, Rodrigo. Podemos ver agora. Essa operação era válida ou não, eu acabei passando direto. Deixa eu ver. 78.920 menos 78.740. Opa. 78.920 menos 78.740. Por que não quer ir? 180. E 78.920 menos 79.090. 170. Por que não tá indo meu enter, hein? Que coisa esquisita. 170 pontos. 170 pontos não tem problema não, vai. Por 10 pontos, eu não tenho problema não. Mas, respeitando a regra, poderia realmente não ter. Aí vai de cada um. Tá bom? Mas por 10 pontinhos assim, não vai matar a relação 1 para 1, não. Eu faria numa boa. No dia a dia, a gente sabe que a gente faria essa operação aqui. Tá? Perdi alguma coisa importante que alguém queira falar? O Vinícius, então, já respondi. Henrique, não, o Rodrigo tá respondendo o Henrique. Não ocorre quando é furada 2 vezes. Então, o Fernando, a reta aqui foi furada 2 vezes, eu matei ela, você viu? Ó. Aqui sim. Essas retas normais sim. A reta do meio que divide o gráfico, não. Aí são 4. Mas essa reta aqui sim, 2 vezes. Talvez você tinha perguntado antes de eu responder. Tá? Por isso que evitem perguntar as coisas durante, porque às vezes você bota muita coisa, eu quero ler,
e eu acabo respondendo. Deixa para perguntar realmente no final e aí eu volto no assunto se for necessário. Pois é, então, Henrique, faz como eu estou falando, deixa para o final, que é mais fácil. Provavelmente eu vou tirar a sua dúvida durante a conversa, então aguenta que eu vou responder. Você deixa a tua dúvida aí escrita e dá enter só no final, quando eu abrir para as perguntas. Assim o funcionamento fica muito melhor, tudo bom? Tá, mas você está falando aquele candle que faltou 10 pontos para bater a reta. Deixa eu só responder você. O que tem a ver esse candle? Fala para mim. Nesse candle aqui, nesse branco aqui que ficou 10 pontos, o que tem ele? Tá, mas o que tem? Eu não entendi o que tem. Qual é a dúvida em questão? Eu perdi ela. Ele não foi o sinal. Agora que você está falando ali em cima. O sinal não deve ser oscilação na reta, o corpo dela atravessou a reta. O corpo que atravessou a reta foi esse aqui. Esse anterior ficou 10 pontos, então ele não é sinal, você ignora ele. Agora, atravessar a reta não tem problema nenhum. A pergunta é assim, ó. Vou fazer a pergunta para você. Esse candle branco, deixa eu desenhar aqui em cima dele. Vou chamar de candle Y. No candle Y, ele contém, dentro da oscilação dele, o valor da reta azul? Contém? Se a resposta for ele contém 78.800, ele fechou em cima de 78.800, então ele é o sinal. Não tem problema dele passar. Você não tem que esperar que ele encoste na reta e pare. Ele poderia ter feito até assim, ó, vindo aqui e fechado lá em cima. Existe. E você vai ver que existem casos assim. Tá? Deixa eu ver se é isso, é essa pergunta mesmo. A dúvida não é essa, tá bom. Calma aí, deixa eu entender o que você tá falando. Não tinha reta no topo ainda. Tudo bem, eu vou tirar a reta do topo. Pronto, tirei reta do topo. Se ele não tivesse dado sinal, então não tinha reta alvo. Tudo bem, não tinha reta alvo. A reta acima teria sido violada, que era essa aqui. Foi violada, então ela morreu, então vamos tirar ela do jogo. Legal. Continua aí, a dúvida é sobre o alvo. Caso ele tivesse sido o sinal. Tudo bem. Você está criando uma situação hipotética. Se não tivesse, aí a única forma de você criar aqui é subindo o teu stop. Se não tivesse esse alvo na tua situação, você vai andando com stop. Não tem o que fazer. Que é um cenário muito bom, aliás. Talvez seja um dos melhores cenários. Você não tem nenhum lugar para travar. Nesse caso específico, aí sim, eu estou tirando de lado o fato de ter o pregão do dia anterior. Mas aí, que a gente não falou sobre isso ainda, mas você pegaria o gap lá do dia anterior, que seria aqui, ó, e usaria ele como saída fora, como objetivo principal. Ele. Estão vendo ele aqui, ó? Aí sim. Nesse teu cenário, o Henrique está criando um cenário hipotético, que é, vou repetir, se nesse candle aqui tivesse dado sinal e possível compra, a gente não tem uma reta objetivo para atrapalhar a caminhada do trade. Aonde seria a operação? Então aí sim, a operação, e você ia subindo stop, stop, stop. E se não tivesse esse gap aqui, você ia continuar subindo stop. Até porque no gráfico de minutos curtos, você não pega topos anteriores. Você não ia fazer assim, ó. Você não ia, isso aqui dá errado. Então o gap serviria como um objetivo, sim. Agora, se ele não existisse por algum motivo, você ia subindo o seu stop atrás do preço. Mas não espere que aconteça isso não, tá? Porque é muito raro. No gráfico de minutos curtinho, isso é muito raro. No gráfico de maiores, tipo, você dê sorte de pegar um rompimento de máxima histórica. Sabe onde aconteceu, Henrique? Isso muito? Há 2 anos, 3 anos atrás, não, acho que mais, talvez uns 4 anos atrás, quando a gente fez mínimas atrás de mínimas no índice, sabe? Não dá pra falar que é mínima histórica porque em algum momento ele iniciou lá embaixo, mas ali a gente foi fazendo isso, foi botando stop, seguindo stop, porque não tinha onde ancorar a saída. Vou dar play
Calma aí que eu tenho que trazer de volta onde estavam nossas retas para eu lembrar. Pronto, tá aí. Estamos comprados, né? Deixa eu só lembrar aqui que essa interrupção me deixou um pouco perdido. Tudo bem, tá certo. Assim, vamos pegar lá o nosso quadradinho. A gente tem que estar 60 pontos, então 60 pontos dessa região aí. Então eu estou em 920, 980, 980, 50. Então tá, qualquer valor para ir para cima é o visual. Não precisa ter tão certinho, tá? Fechou para cima, stop no 0 a 0. Vai fechar 2,40, falta um pouco. Ó, a conta já tá no 0 a 0. Se ele fechar para cima aí, já fecha no 0 a 0. Nossa, fechou tudo para baixo. Ó, não conseguiu fechar, então continua quietinho na tua, não tem que mexer no stop. Paciência aí a 1000. Vou botar aqui em 10 vezes pra gente acelerar esse processo. Nesse caso, se o preço violinar essa linha de abertura e logo depois voltasse, contaria a quinta violação. 1, 2, 3, 4. Aí sim, aí sim. Aí morreria, Thiago. Não ia como fazer aquele lancezinho que eu expliquei mais simples, não. E a quinta violação já era, né? Durante a quarta violação ele tá para baixo, tu tá operando ainda. Agora, a quinta violação, você contou 5, parou de operar. Ó, ele vai. Será que ele vai fechar em algum canto? Vamos pausar aqui rapidinho. Pausa. Ele acabou de encostar, não deu chance ainda de trazer o seu risco pro 0 a 0, que é obviamente a tua obrigação, que é aquele único momento que tem o mercado a chance de te ferrar. O único momento dele, então deixa ele ter esse único momento. Mas ele acabou de bater no gain. Então ele teria dado gain. Só que calma, calma. Agora muito calma, porque em todos os gráficos vai ter essas duas vertentes e é bom que vocês comecem a se acostumar com ela. A vertente A é da turma que não quer olhar para o depois. Eles querem ter o lucro no bolso por N motivos, o que é muito saudável. Vamos supor que a sua conta está muito ferrada. Você está vindo de loja sequencial absurdo. Eu realmente acho que nesse cenário você tem que mais pegar o lucro no bolso e tchau e benção. Nesse caso, a galera do A ela vai sim sair da operação exatamente no primeiro toque. Então, ó, ele encostou em 79.090, gain. A operação está com gain. Deu os seus 170 pontos de gain. Acabou, simples assim, tá? Recuperou o prejuízo inicial da primeira operação que aconteceu aqui, aquela venda. A conta está ganhando um pouquinho de dinheiro só. Esse é o cenário mais conservador possível. É claro que você pode começar nesse cenário conservador, deu gain, tchau, 170 pontos. Você faz isso por um tempo, por 1, 2, 3 meses, 6 meses. Depois você começa a juntar um com o outro e depois você começa a ir para o B, que talvez seja também um cenário muito legal para você aprender. Não que seja melhor. Você pode sim balizar toda a tua história por aqui, sendo apenas um usuário desse segmento do A, da vertente A. Que é bateu no gain, eu tô fora, bateu no gain, eu tô fora. O B, como faria o comportamento do B? O B, obviamente que é interessante que a sua conta já tenha uma experiência de lucro, você já está acostumado com lucrar no mercado, é algo natural. Não te faz sofrer. Por que não te faz sofrer? Preste atenção. Você percebeu que ele não deu chance de você subir com o teu stop. Nesse candle aqui ou no próximo, ou qualquer outro, ele pode te estopar. Pode ou não pode? Eu quero saber, pode ou não pode? Se ele te estopar num cenário X, tu tá ganhando. A tua conta estava negativa nessa venda que foi estopada. Você conseguiria sair no A, revertendo a negatividade da conta e trazendo para o positivo, que é um cenário ótimo. Mas está vivenciando o grupo B. Isso vai fazer você querer se matar? Você vai ficar louco? Você vai ficar insano? Se esse cenário vai te transformar numa pessoa insana, nunca use. Esqueça que não é para você, pelo menos agora. Se fosse eu,
eu não vejo problema nenhum. A minha conta está no lucro, está sempre no lucro. Então eu estou muito feliz. Sei que o risco da coisa é me jogar lá para baixo e me estopar. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Sendo assim, deixa eu andar um pouquinho só para eu falar o que eu quero falar. Falta 1 minuto para esse candle virar. Para. Sendo assim, esse candle deu gain. Ele encostou, preste atenção, ele encostou. E não importa se ele subiu um pouquinho a mais, acho que ele subiu 5 pontos acima. Não importa. Ele deu gain para a turma. Legal. Se ele encostou na minha região e fechou abaixo, ele é sinal que eu tenho que pular fora dessa operação. Preto no branco, ele é sinal que eu preciso pular fora dessa operação. Não tenho o que fazer. Mas ele é sinal, ele não é a confirmação. Então eu fico assim, sinal amarelo, calma aí. Será que vai rolar? Será que eu vou precisar pular fora de verdade? E aí? Vamos ver. Play. Eu preciso agora da confirmação, que é esse danado desse aí, ó. É ele que vai falar se a operação vai continuar para cima ou não. Às vezes, esse danado confirma que você tem que sair fora e o mercado vai embora. Mas faz parte da coisa. Não tem o que fazer. Ou até mesmo ele vem aqui estopar, como está querendo fazer agora aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Falta 1 minuto. 1 minuto, 50 segundos. 30, 20, 11. Parou. Confirmação que eu tenho que pular fora da operação. Sinal, confirmação. A confirmação, ela para você continuar na operação, esse de confirmação, ele necessariamente tem que fechar acima. Porque daí ele meio que fala assim, olha, eu não estou confirmando o que o sinal sinalizou para você de sair fora. Então você tem uma coisa falando uma coisa e outra falando outra coisa. Então, duas coisas falando diferentes assuntos. Nesse caso aqui, a operação tem que se encerrar. Eu vou encerrar a operação. Zerei. Pronto. A operação tem que ser zerada. Não tem nem essa de trazer o stop, porque ele realmente fechou para cima. Acabou. A operação morreu. Porque você teve sinal e confirmação para pular fora. Isso aí, obviamente, é uma atuação de quem vai seguir numa operação, como o Henrique falou que queria seguir uma tendência maior num cenário B. Quem quis usar o cenário 1 saiu com seus 170 pontos, recuperou o stop, estava no positivo. Se não, esse aqui recuperou parte do stop, estava com 280 negativo, aquilo lá está em 108 negativo, então recuperou um pedaço. Ou talvez a maior parte do pedaço. Então, Rodrigo, mas ó, o 0 a 0 daria, mas como você já tinha um sinal para pular fora, você não precisa se dar o trabalho de puxar para o 0 a 0. Você já está indo saindo, entendeu? Você, ô Rodrigo, você botaria no 0 a 0 nessa tua afirmação se essa confirmação fechasse aqui em cima. Agora, meio que você está se preparando para sair. Então, fica na tua. Não precisa ter o trabalho de puxar o stop. Não, você já quer sair. Agora, se esse fechasse em cima, aí ok. Stop no 0 a 0, a operação continua. Bem, pessoal, acho que por isso a aula é hoje, não vai ficar muito extenso isso. Estamos aqui há quase 1 hora e sei lá o que, vai fazer 1 hora e 40 minutos e por aí. O gráfico de minutos é isso. A gente, se quiser mais para frente, marcamos outro pregão em replay. Ele é demorado, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai falando das coisas mais básicas, os próximos podem até ser mais rápidos, mais acelerados, porque as dúvidas vão ser bem menor. Alguém tem alguma dúvida importante que eu queira que eu tire? Escreve agora, aí sim a gente tira. Já vou dando um grande abraço pro pessoal do vídeo. Léo, esse gap aí tem alguma reta para traçar? O gap a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Falamos na próxima, não deu para falar sobre 14P. Então na próxima aula, na verdade acho que nem na próxima aula, eu só falo de gap. Onde é que eu falo de gap de verdade aqui no curso? Deixa eu lembrar. Onde é que eu tô falando de gap? É no módulo 3, né?
Alguém lembra certinho onde eu falo de gap? Eu realmente não tô lembrado agora, ainda mais agora que minha cabeça tá no mais pra lá do que pra cá. Mas a gente faz o seguinte, a gente pode sim marcar uma aula para falar só sobre gap, porque é um assunto muito importante. É ponto do gap e gap. Eu não lembro onde é que está exatamente no curso isso agora. Mas quem foi que falou? Foi o Silas. A gente fala sobre isso em outra oportunidade, beleza? Léo, quando considero uns pavios e quando não considero? Veja que às vezes eu considero, às vezes não. Thales, eu falei sobre isso na aula passada, dá uma olhadinha nela. Eu falo sobre pavios, acho que você está falando em relação a stop, correto? Eu tenho até exemplos sobre isso, então não vou tomar o seu tempo, que já está tudo lá, tá? Rank pontos obedece essa regra de abandonar o pregão ou mudar gráfico caso a linha na abertura, Não, não dessa forma, Thiago. Eles respeitam em relação a stop, mas não com reta de abertura, isso não tem lá não. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver ali, fazer esse replay perguntas. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre o gráfico de 14 pontos, tá bom? E mais pra frente a gente pode voltar sendo gráfico de minutos, até porque é bem interessante, a gente tá martelando bastante como ele funciona. Você vê que, no final das contas, ele é simples, principalmente quando você me vê fazer. Eu acho que eu faço fazer simples, mas se eu faço fazer simples, é porque eu tenho muitos anos em cima disso daqui. Mas você precisa realmente decorar, treinar. O treino leva à perfeição, então vá treinar. Pega um simulado desse aqui, cara, e mete as caras, tá bom? Deixa eu ler rapidinho as últimas dúvidas. Léo, tem condição de ter uma sala para acompanhar você? Lê muita coisa. Lê muita coisa. Ô, Alan, ter uma sala para me acompanhar não vai mudar muita coisa. Primeiro porque eu não tenho esse tempo todo para ficar operando gráfico de minutos, tá? Eu tenho outras coisas para fazer, até mesmo as minhas próprias operações para fazer. Não se esqueça disso, eu também opero, né? Dois, eu até tenho uma sala, assim, toda terça para o pessoal que faz o indicador, que foi pedido isso e tal. E eu prometi que toda quinta-feira eu vou fazer no período matinal uma live, então aparece na live e você vai me ver operando. E como você já sabe como eu opero, mesmo que eu não comente, obviamente, abertamente como eu faço isso ou aquilo, você vai entender. É uma forma de você me acompanhar, tudo bem? Mas, Alan, essa parada de sala, cara, ela cria muito mais uma dependência tua em mim do que um empurrão para você ser livre nas suas operações, entendeu? Então eu não sei se eu curto tanto ter uma sala todo dia. Eu acho que cria uma dependência negativa na coisa. Meio que assim, ó, se a gente tem uma sala comigo e aí, sei lá, um dia eu falto, eu tiro férias, aí você não vai querer operar no mercado porque você não vai se sentir confortável porque a minha presença não tá lá. Agora, quem sou eu para falar que vou ter ganho ou não? Eu opero igual a você. Não tenho bola de cristal. Beleza, Silas. Gap tá no módulo 3, aula 2, então tudo bem. A gente tem realmente que falar sobre ele, fica tranquilo que eu vou. Só para recapitular, a violação é kendo fechado. Sim, Angelina, é importante essa sua colocação. A violação, quando eu falo que a reta foi violada, sempre que você me ouvir falar violação, perfuração, é fechamento. A gente sempre lida com fechamento. Agora, o fato dele ter tido uma oscilação para trás da reta ou para cima da reta, isso não é violação. Ele está só oscilando. O pensamento é, olha, ele chegou aqui, mas a reta teve alguma coisa que trouxe ele para baixo e fez ele fechar aqui embaixo. Então a reta cumpriu com o objetivo principal dela, que é não deixar o mercado ir para cima. Ela virou uma reta de impulsão de preço, impulsionou o preço para baixo. Então é sempre fechamento. A oscilação não conta como violação em lugar nenhum da Sakura, tudo bem? Excelente pergunta sua. Léo, essa reta que foi movida não teria que ter ido para massa do que no branco, um pouco acima? Não teria, tá? Porque a gente fez aquela contagem, não viu a contagem que a gente fez? O Kendo que validou toda essa região foi esse branquinho aqui. Calma aí que eu vou pegar. Foi esse que validou. Então a reta estaria aqui, correto? Se ele é o Kendo que fechou abaixo do anterior, a gente volta a 1, não é assim que é a regra? Volta a 1, bota na máxima. Mas aí trazendo a reta para trás, você tem na região fechamentos acima, tem a fechamento acima é o branco, é o amarelo, perdão. Então você
vai pelo amarelo e bota na máxima do amarelo. Na máxima do amarelo. Até comentei, não sei se você estava aí, Vinícius, acho que devia estar. Que existe uma vontade natural de gente querer fazer isso. Mas não faz, não. É isso. Tanto é. Aí eu te pergunto, olha só, Vinícius. Você quer ver como o que eu tô falando tá certo? É só você ver qual foi o movimento que o mercado fez. Qual foi o lugar que o mercado respeitou para cair? Ó, qual foi a reta? Qual foi realmente a região que foi a barreira para o mercado? Foi a tua ou a minha? Por isso que, ó, tem que tomar cuidado. A região é sempre essa. É esse esqueminha quando o ponto é composto. Beleza, gente? Então é isso. Deixa eu ler mais alguma coisa. Vou pausar aqui o vídeo, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês estejam gostando. Até